Fala pessoal, como tá por aí? Meu nome é Breno, eu fiz o teste dessa bike que é a Scott E-Spark 710 e hoje nós vamos falar aqui todas as especificações dessa bicicleta, motor, bateria, tecnologias que ela tem, qual é o uso indicado dessa bike, como foi o teste que a gente fez, o preço, manutenção específica da elétrica e as principais impressões que a gente teve dela. O nome dela é Scott E-Spark 710. E-Spark, o E anterior ao nome dela, quer dizer que é da linha elétrica. Spark é a linha intitulada mais para o XCO que a Scott tem, e quer dizer que é full. E o número 7, que significa que ela é aro 27,5, e o 10, dentro de toda essa linhagem que eu expliquei, onde que ela se encaixa, se é a 10, se é a 20, uma acima da outra. Eu testei essa bicicleta junto com a Luísa. A Luísa é uma pessoa que não anda de bicicleta. Vou contar para vocês como que foi isso. Essa é uma bicicleta de 250 watts. Ela tem um motor de conversão de torque, que é esse motor aqui central, não é atrás, igual a gente vê a maioria das urbanas. Então essas bicicletas elétricas mais estruturadas, feitas para trilha, feita para você despencar a ladeira e pegar uma subida de alta velocidade, participar de competições igual já estão acontecendo aí pelo mundo afora, vai ter o Campeonato Mundial de Elétrica. Esse tipo de bicicleta utiliza o motor de conversão de torque. E ele te oferece uma ajuda proporcional ao torque que você aplica na bicicleta. Então como que funciona isso? A ajuda que o motor aplica à bicicleta é proporcional ao torque que você também está aplicando. Então não é igual algumas urbanas que a gente vê, que você dá aquela pedaladinha, ela liga o motor na potência máxima que ela tem e te atira para cima. Proporcional ao torque que você aplica, ela te joga para frente. Então esse gráfico que tem aqui no painel dela mostra quanta força que a bicicleta e você estão fazendo. Isso é um motor Shimano E8000. Ele tem um painel de navegação que mostra distância, cadência, velocidade, tempo, odômetro, que é a distância total que você já percorreu ali, você pode zerar depois, e a autonomia que a bicicleta tem para cada nível. São 3 níveis de assistência, mais o modo walk. O modo walk foi uma das coisas mais interessantes que eu achei nessa bicicleta, porque às vezes você chega em uma subida que não dá para pedalar, por ser muito íngreme ou por algum motivo qualquer. Nessa hora, a bicicleta elétrica perde muita vantagem, porque se chegar um cara lá que não tem uma elétrica para carregar, empurrar, ele passa na sua frente. Então no modo walk, você coloca ele aqui, mantém pressionado a alavanca, o motor vai girando a corrente sozinha, sem precisar aplicar torque, e aí a bicicleta vai andando aí numa velocidade de 3, 4, 5 km por hora, sem você precisar estar em cima dela. Isso ajudou muito a gente na viagem, que atravessava um córrego e aí depois do córrego tinha uma parte meio com lama que não dava para pedalar, a sapatilha ainda estava suja de lama, queria sair daquilo ainda empurrando a bike, botava no modo walk e ia embora. Bem legal essa função. Fora essa função, tem os 3 níveis. O modo Eco, depois tem o modo Trail e o modo Boost. O modo Eco, a bicicleta já vai te dando uma ajuda legal pra caramba. Você não percebe mais que é uma bicicleta de 23 quilos. Então você passa numa subida em uma velocidade maior do que se você tivesse uma bicicleta comum. O que eu vi lá na viagem? Às vezes eu tentava desligar a minha bicicleta para andar junto com a Luísa. No plano a gente conseguia andar legal. Mas chegava numa subida, se eu ainda estava com a minha bicicleta desligada e a Luísa estava com a dela no Eco, eu não conseguia mais acompanhar ela. Ela ia na minha frente. Mesmo fazendo muita força, eu não acompanhava. Então você imagina que o Trail e o Boost, eles dão uma ajuda sinistra. Você chega na subida, é uma velocidade altíssima. Eu vou falar melhor disso. Essa bicicleta tem o quadro todo em alumínio. Todas as peças dela são alumínio, não tem nada em carbono. Qual que é o motivo disso? Você colocar um quadro de carbono na bicicleta elétrica, isso agregaria um preço muito alto, mas o ganho de peso que você teria, você ia ganhar algumas gramas ou no máximo 1 quilo se você colocasse canote, guidon de carbono. E a bicicleta elétrica, ela tem assistência suficiente para compensar esses poucos quilos, gramas a mais. Então
É um investimento de alto luxo você ter uma bicicleta elétrica full carbon. A linha de alumínio ela já tem um preço muito alto. O peso a mais que você vai ter por ser uma bike de alumínio e não de carbono faz pouca diferença porque ela tem um motor para te ajudar, te coloca lá na frente do mesmo jeito e isso não muda nada. A Spark é da família XCO, assim, digamos, da Scott. Depois ainda tem a família Genius, que tem suspensão maior e tudo mais. Essa suspensão aqui é de 130 milímetros na frente e atrás. Ela tem a especificação que é preparada para bike elétrica, está escrito isso ali na suspensão dianteira. E ela é uma suspensão 34. Isso oferece uma estabilidade muito maior. Então a gente tem que analisar não somente o curso, mas o diâmetro da suspensão também fala muito sobre a estabilidade que ela vai dar. Assim como as outras Scott Full, ela tem uma trava Twin Lock, esse é um sistema interessantíssimo para você andar ou em uma descida violenta, ou num plano com trilhas que você precisa pedalar também, ou numa subida que você precisa travar completamente a suspensão. Ela vem com Mud Guard de fábrica. O pneu dela é um Maxxis Recon 2.8. Achei isso dá uma vitalidade incrível para a bicicleta. Porque, como eu falei, ela não precisa ser uma bicicleta leve, é elétrica, tem motor para ajudar. Então ela pode ter um pneu muito largo e isso vai te deixar violento nas descidas. Além disso, a roda dela tem um aro de 30 milímetros. O pneu que é 2.8, ele fica ainda mais avantajado com um aro de 30 milímetros. Para ter uma referência, as bikes de XC têm de 23 a 25 milímetros os aros. Quem usa 30 já são as bikes de enduro, ou seja, é uma bike que se diz da linha de XC, mas está preparadíssima para pegar descidas de enduro e quase downhill. E aí eu já falei que ela é uma bike 27,5. Isso proporciona uma agilidade maior para a bicicleta, melhor nas curvas, uma arrancada maior. Ela tem o chainstay, que é esse tubo mais encurtado. Isso permite mais agilidade para a bike. E como ela tem esse pneu largo, com o aro largo que eu falei, ela não vai ter a dificuldade que as 27,5 tem para passar em alguns obstáculos, em comparação com a 29. É o que se chama de 27,5 Plus. É um meio termo entre a 27,5 e a 29, nesse sentido. Ela tem um dropper, um canote retrátil Fox, agrega um pouco mais de peso, mas permite você ter ainda mais segurança nas descidas. Freio a disco hidráulico Shimano XT, os discos são de 203 milímetros. Frenagem, mais segurança, mais capacidade de você ir para as descidas. O conjunto de relação dela é um Shimano XT de 11 velocidades. O cassete dela é um 1146 com uma coroa de 34. Se a bike desligar, você tem marcha suficiente para pedalar. Claro, meio pesado, se chegar uma daquelas subidas muito nervosas, você vai passar aperto. Não é como, por exemplo, algumas urbanas que a gente vê por aí, que se acabar a bateria, você está dançado. Não. Ela te permite continuar caso a bateria acabe, tem marcha suficiente para subir e para descer legal. Todo o cabeamento da bicicleta é interno, um guidão de 760 milímetros em alumínio, ou seja, é grande. Direção perfeita. A bicicleta é pesada, mas com esse guidão grande assim, você não tem problema. O selim que vem nela é um Syncros. Ele tem uma medida original assim, bem racing. Não é um selim confortável para uma cicloviagem igual a gente fez. A Luísa passou aperto com ele, então mulher naturalmente precisa de um selim diferente, mais largo, mais vazado, então para a Luísa a gente trocou o selim. Eu fui com esse e pedalei os 600 km numa boa. Já usei esses selins aqui mais agressivos ainda. Quem pedala há mais tempo, esse selim aqui é perfeito, gostei muito dele. É uma full que só cabe um suporte de garrafinha. Cabe essa Camelback aqui, de 750 ml, ela é uma térmica, então, pra você ver, a gente fez a viagem inteira sem mochila de hidratação, porque cabe essa garrafinha aqui. O fabricante anuncia uma bateria que aguenta até 1000 ciclos, aproximadamente, isso não é preciso, e uma autonomia de mais ou menos 80 km. Também não é preciso, mas foi mais ou menos o que rolou com a gente na viagem, foi o que a gente percebeu. A bateria é removível, tem uma chave para você tirar. Então, durante a viagem, era isso que a gente fazia. A gente pedalava 60 quilômetros, ainda tinha uma sobra legal de bateria, mesclando lá os 3 níveis, Boost, Trail e o Eco. A gente parava para almoçar depois de 60, 70 quilômetros, carregava, não esperava dar a carga completa. A gente, mais ou menos 1 hora e meia de carga e seguíamos viagem até o final.
Teve um dia que a bateria acabou nessa circunstância, faltando 2 quilômetros para chegar, a gente errou a conta e a bateria da bike da Luísa acabou. Deu para chegar na cidade pedalando sem problema. Então, e eu queria mostrar o carregador da bike, ele é esse aqui. A gente levava nas malas, sempre que parava no almoço tirava, carregava. Essa é a ponta dela, é bem específico. Tomada já vem padrão Brasil. Aqui você liga a bicicleta. Ficou verdinho, beleza. Então os 4 pontos verdes quer dizer que ela está totalmente carregada. Muita atenção, é onde se abre para carregar. Então abriu essa tampa, aqui que você coloca o carregador. Vou pegar ele aqui. Essa tampinha você precisa fechar com bastante atenção até escutar esse clique que ela deu, que é isso que vai impermeabilizar todo o sistema. A manutenção de toda a bike elétrica é um pouco mais complicada, porque todos os componentes recebem um pouco mais de força, ou melhor, bastante mais. A corrente está sujeita a um torque maior, ou seja, cassete, coroas vão se desgastar mais rápido. A bike tem uma velocidade mais alta, ela é toda mais preparada para isso, suspensão, tudo dela é mais robusto, como eu já expliquei. Mas naturalmente você vai ter que ter mais cuidado na hora de fazer as manutenções periódicas, conferir rolamento, conferir lubrificação, se está tudo certo, troca de corrente. Um produto de qualidade muito mais alta e de tecnologia altíssima. Você pode lavar a bike normalmente, desde que não utilize jato de pressão. Você não pode mergulhar essa bike, em hipótese alguma, no máximo até aqui na roda. Isso deu um pouco de trabalho para a gente na viagem, porque estava com mala, já é uma bike pesada. Então, quando a gente ia passar um rio, um trecho assim, tinha que carregar ela, mas beleza, eu nunca permiti bicicleta minha nenhuma mergulhar acima do central. Para lavar é tranquilo, é só pegar uma mangueira, colocar ali em cima, pode passar a escova, pode deixar a água cair normalmente. Eu fiquei com muito medo quando eu lavei ela, precisei lavar 3 vezes durante a viagem, porque a gente pegou muita lama, muito barro, e não tivemos qualquer problema com o motor apagar porque entrou água. Esse é um motor Shimano que várias marcas estão usando. Tem uma rixa grande aí para saber qual que é o melhor, se é o Shimano ou se é o Bosch. Eu não testei nenhum Bosch ainda. A gente usou a bike com bagagem, alforje traseiro e dianteiro. Isso agrega um peso e tira um pouco a capacidade da bike de passar nas trilhas técnicas. E a estrada real, a maior parte é estradão, tem pouca trilha técnica. Então depois eu peguei a bike, fui para uma trilha, sem a Luísa, fui sozinho. E é uma experiência incrível você descer uma trilha técnica dando porrada nessa bicicleta. Ela aguenta tudo, ela passa em tudo, com uma velocidade alta e você vai. É só ir embora que a bicicleta te leva. Por ter uma velocidade mais alta, ela zera tudo. Você consegue pular com mais facilidade, porque você vem com mais velocidade para encaixar um pulo. E a bike é extremamente estável, o peso dela não atrapalha nas descidas. Como o motor e a bateria dessa bicicleta estão no centro dela, o centro de gravidade dela fica para baixo, não é igual às urbanas que tem o motor atrás. Então isso te dá uma segurança bizarra nas descidas. O centro de gravidade te puxando para baixo, você pode fazer uma curva deitando muito mais. Você abaixa o canote retrátil, então perfeito. A proposta da viagem que eu e a Luísa fizemos com essa bike é testar como um amador consegue reagir e acompanhar um pedal com um atleta que já pedala há mais tempo. Um amador, quando vê uma bicicleta dessa, fica muito assustado porque ela é muito grande, pensa que vai ser difícil pilotar, mas é exatamente o oposto, tudo isso que eu expliquei. Um guidão grande só te ajuda, o freio a disco grande desse jeito só te dá segurança. Esse down tube grande desse jeito, você pensa que por ser tão pesada assim, ela vai te atrapalhar na descida, você vai tomar um tombo por causa disso, é o oposto. Tudo isso te ajuda a você ter uma tocada legal da bicicleta. E aí, para quem já tem experiência de pedal, a bike permite você ir mais longe e mais rápido, podendo dosar a força que você vai fazer. Se você quiser fazer muita força, você faz. Se você quiser fazer um treino de intensidade para machucar a perna, a bike elétrica ainda te permite isso. Então, eu não perdi nenhum dia de treino que eu pedalei com a Luísa. Ela ia subindo no modo trail, eu ia no eco fazendo muita força para acompanhar ela. Quando a subida era muito íngreme, ela ia no boost e se eu não colocasse no trail, eu não acompanhava ela de jeito nenhum. E aí que tá, eu acho uma das coisas mais legais que tem a bike elétrica, porque na subida você está em alta velocidade. E aí o que acontece? A subida passa a ser técnica.
você precisa desviar dos obstáculos em alta velocidade. Então existe um desafio grande e bem divertido de pilotagem na subida. Perde um pouco da monotonia e você pode fazer força do mesmo jeito. Ou seja, não é uma bicicleta de preguiçoso, é uma bicicleta que te desafia mais e mais. Eu não sei se a Luísa entendeu isso, então às vezes estava numa subida assim, eu tinha que olhar para trás e falar: Luísa, olha o buraco, desvia aqui, desvia ali, porque na subida era perigoso. Ela botava no boost e saía a toda velocidade, curtindo a doidada aquilo lá, mas tem que ter uma pilotagem legal. Durante esses testes eu vi que a palavra que mais se encaixa para a bike elétrica é inclusão. Ela permite que um amador, ou um atleta, ou mesmo um inexperiente igual a Luísa, possa se divertir, treinar ou competir na bicicleta. A gente está vendo aí um número grande de competições que vão começar agora, campeonato mundial de bike elétrica, inclusive. Você pode pegar uma trilha pesada ou um estradão de terra. Você pode fazer uma competição ou uma cicloviagem com ela. Você pode pedalar com seus amigos que gostam de fazer força, ou você pode pedalar com uma pessoa inexperiente que nunca pedalou na vida e você quer apresentar para ela o prazer que é o ciclismo, o mountain bike. Então, para a gente encarar uma cicloviagem longa, mesmo com uma pessoa que não tinha experiência de pedal, isso foi incrível. Uma pessoa que já tem experiência, mas não tem vários dias disponíveis para fazer uma viagem de 600 quilômetros, ela não precisa de 6, 7 dias para fazer a viagem. Ela consegue, com uma bicicleta dessa, fazer em 3 ou 4. Então é um produto que permite você fazer aquilo em um tempo hábil menor, aproveitando do mesmo jeito a paisagem, o pedal, a força e os desafios de uma cicloviagem. Eu tenho investido muito minha atenção para pesquisar e estudar bikes elétricas. É um assunto que eu estou gostando bastante, eu vejo muito futuro nesse mercado. Fora do Brasil, a gente vê que os números das bikes elétricas, tanto para a urbana quanto para essas mais robustas, para competir e se divertir, estão crescendo assustadoramente. Na Holanda já se vende mais bicicleta elétrica do que bicicleta convencional. As competições mais inovadoras que a gente vê, a CIMTB, a Maratona Internacional do Avelar, também já aderiram às categorias de bike elétrica. Eu, particularmente, que sempre gostei de pedalar, fazer força, treinar, ter bicicleta super leve, eu tô achando essa uma ferramenta interessantíssima para os meus treinos, para me divertir, para conseguir aprimorar minhas técnicas melhor, acho muito legal. Para conseguir curtir uma cicloviagem, eu achei ela interessantíssima. E a Scott, como vocês sabem, é uma marca que inova bastante, investiu bem na tecnologia e aposta muito na bicicleta elétrica. O preço aproximado dessa bike é de R$43 mil. E para quem ficou curioso em saber como que foi a viagem que eu e a Luísa fizemos lá na Estrada Real, eu deixei todas as informações de percurso, quilometragem, hospedagem, as cidades que a gente passou. Quem quiser, vou deixar na descrição aqui embaixo esse vídeo. E se gostaram, querem ver outros modelos para serem testados, num futuro próximo a gente deve fazer isso, segue aí o canal que a gente vai continuar mandando mais informações para vocês. Valeu, pessoal, obrigado por acompanhar, um abraço grande.